Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como manter a organização. Eu resolvi falar sobre isso de acordo com as respostas que eu recebi na pesquisa. Algumas pessoas responderam e muitas delas falavam que não sabiam como manter uma organização. Se você ainda não respondeu a pesquisa e quiser que de repente eu faça um outro vídeo falando sobre algum outro tema, vai lá na pesquisa e me responde. A última pergunta é: se você pudesse fazer uma consultoria comigo, o que você me perguntaria? E essas perguntas que eu vou responder agora é baseado nessa pergunta da pesquisa. Então vamos lá. O que você quer manter? Porque se você não tem uma casa organizada, por que você está preocupado com a manutenção, sendo que você ainda não tem a casa organizada? A gente só consegue manter aquilo que já está organizado, certo? Não estou falando que todo mundo que me fez essa pergunta não tenha a casa organizada. Pode ser que tenha e realmente tenha só a dificuldade na manutenção. Mas verificando algumas respostas, dá para perceber que a pessoa ainda não tem a casa organizada. Então, se a pessoa não tem a casa organizada, ela deveria primeiro pensar em organizar a casa para depois se preocupar com a manutenção. Porque essa é a ordem das coisas, né? Quando eu tenho um cliente, eu vou lá e organizo e depois eu vou ensinar para a pessoa que vai manter aquele espaço organizado. Então, muitas vezes é o próprio cliente, às vezes pode ser a funcionária, depende, né, de cada situação e cada um precisa saber como fazer essa manutenção. Então, você precisa pensar o que você quer manter organizado. O seu espaço que já está organizado, ok. Ou é um espaço que está arrumado e precisa ser organizado para depois ser mantido organizado. A gente precisa ver essas diferenças, porque arrumar é uma coisa e organizar é outra, né? Arrumado é um espaço que está aparentemente tudo ok, só que se você for abrir o armário, não vai estar organizado. Se você abrir uma gaveta, algum outro local, você vai ver que não está organizado. Então é só arrumado, né? A aparência pode ser de organizado, mas no fundo não está organizado. Então você precisa analisar, na sua casa está arrumado ou organizado? Ou ainda bagunçado, né? Então, depois que você fizer essa conclusão, você pode começar a pensar na manutenção. Vou dar um exemplo para vocês de manutenção. Se você quer fazer algum procedimento no seu cabelo, por exemplo, e você vai fazer o primeiro passo, certo? Você vai lá, vai fazer luzes, vai pintar, enfim, fazer alguma coisa. Se você não fez ainda, o primeiro passo vai ser fazer e depois de alguns meses você vai precisar fazer a manutenção. Então é a mesma coisa com a organização. A gente começa fazendo a organização e depois precisa da manutenção. E agora vamos lá para como a gente pode manter a organização. Então, para manter a organização, a gente precisa ter uma mentalidade organizada. Eu já falei isso um pouquinho em alguns vídeos, pensando no lado da praticidade e tudo mais. A gente precisa estar sempre, digamos, em um estado de observação. A gente precisa observar as nossas atitudes ao fazer as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Às vezes são coisas que já vão no automático, a gente não pensa para fazer aquilo, mas se a gente passar a se observar, a gente vai conseguir manter as coisas organizadas por mais tempo, né? Esse é um ponto. E o outro ponto, claro, é devolver as coisas nos locais corretos. Então, se eu usei algo, eu vou pegar e devolver ali no local correto. Claro que não é sempre que a gente vai, eu usei aqui, já vou guardar. Tem hora que não dá, a gente tá correndo, tá fazendo alguma coisa que não dá para devolver naquele momento. Mas se a gente tem um lugar correto para cada coisa, isso fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, eu usei algo aqui agora, mas fui trabalhar, fui fazer alguma coisa, né? Usei aqui de manhã, à noite, quando eu voltar para casa, aquela coisa ainda tá fora do local. Eu vou saber o lugar que ele tem que voltar, então eu já posso pegar e guardar. Claro que às vezes pode ficar mais de um dia ali fora do lugar e você vai devolver no lugar. Então, manter envolve muito isso. Pensar, né, no que você está fazendo, em como você está utilizando as coisas e devolver no lugar correto. E também, para manter, a gente precisa saber guardar do mesmo jeito que estava guardado. Por exemplo, se eu arrumei um guarda-roupa e eu quero mantê-lo organizado, eu preciso saber as dobras que foram feitas para eu fazer no mesmo padrão do que está ali e manter essa organização da mesma forma. Então, se eu dobrei uma camiseta e coloquei na prateleira, todas as outras vão ter que estar ali naquele padrão. E também pode bater a dúvida: mas a minha vida é muito corrida e eu não tenho tempo para ficar dobrando, tarará. Conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito. No começo, algumas coisas podem parecer mais difíceis, algumas coisas realmente são um pouco mais difíceis, depende da pessoa, mas conforme você vai fazendo, você pega o jeito. Você vai organizar seu guarda-roupa, vai dobrar lá um monte de roupa,
Aí, conforme você for usando, né, lavando e trazendo de volta para o guarda-roupa, você vai dobrar ali e vai pegando o jeito. Seja com o uso de gabarito ou com o uso de algum outro material para servir de gabarito, você consegue. Então, a manutenção envolve isso e também, além de guardar da forma correta, a gente precisa saber tirar as coisas do armário da forma correta. Porque tem muita gente que vai tirar uma peça e bagunça tudo o resto que tá lá. Então, isso é uma coisa que acaba dificultando a manutenção. Então, esses são alguns pontos que eu quis abordar aqui. E se você quiser saber mais sobre a manutenção da organização, se inscreve no evento que eu vou fazer no dia 10 de junho, às 20 horas. Eu vou deixar o link aqui em cima, na setinha, e também no meu perfil. Quem preferir no perfil é só acessar e clicar lá no link, que você vai ser direcionado para a página e fazer o cadastro para participar do evento. E você também pode responder a pesquisa, e de repente eu faço algum vídeo para responder a sua pergunta ou respondo diretamente no evento, né? Vamos ver o que vai caber dentro do tempo que eu vou me programar para fazer o evento. Provavelmente vai passar um pouco, mas eu quero tirar as dúvidas de vocês sobre a organização. Então o evento vai ser sobre os 6 passos para transformar uma casa bagunçada em uma casa organizada, que vai favorecer o relacionamento entre a família, vai ser um ambiente mais agradável, mais aconchegante para a convivência de todos, para a gente não ficar se estressando com a bagunça, se sobrecarregando com essas atividades que se não tem uma programação a gente sente, né, essa sobrecarga e esse cansaço. Então é isso, qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário, pode me chamar no direct, fico à disposição de vocês. E até o próximo vídeo.